Glórias a Deus. Meus irmãos, hoje é um culto de Santa Ceia. Mas hoje o Senhor me direcionou a trazer uma palavra aqui de fé na vida dos meus irmãos. Porque, irmãos, algumas pessoas têm essa dificuldade em compreender o que é o pentecostalismo, né? O pentecostalismo, irmãos, não é só porque a pessoa fala em línguas estranhas, não, irmãos. O pentecostalismo são aqueles que creem na evidência dos dons espirituais para o nosso tempo. Amém? Os irmãos creem? Os irmãos creem que Jesus cura ainda hoje? Os irmãos creem que Deus pode revelar algo para o coração dos meus irmãos? Então isso é pentecostalismo. Porque a igreja reformada, irmãos, ela não crê. Ela crê que foi para a época dos apóstolos e ficou lá. E nós, pentecostais, também, irmãos, nós cremos que tudo que está aqui na palavra de Deus, os milagres, eles podem acontecer nas nossas vidas também. Porque se eu crer que Deus operou um milagre no passado, mas não opera mais na minha vida, eu estou limitando Deus. Os irmãos estão compreendendo? Então, o pentecostal, irmãos, ele pega muitas passagens bíblicas e ele faz uma analogia, ou seja, aquilo que aconteceu no passado pode acontecer na minha vida e eu posso tirar lições daquilo que aconteceu naquele milagre para a minha vida. E é isso que nós vamos fazer esta noite. Eu peço, meus irmãos, que abram as vossas Bíblias aí. No Evangelho de Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10. Evangelho de Marcos, capítulo 10. Quem for achando já vai dando um amém, glórias a Deus. Vamos ler a partir do versículo 46. E esta noite, irmãos, eu quero falar sobre 5 qualidades que tinham na vida de Bartimeu, que nós precisamos ter na nossa vida. Quem quer milagre aqui, irmãos? Então nós temos que ter pelo menos essas 5 qualidades que Bartimeu teve na vida dele. E foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que ele se calasse. Mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse: chamem o cego. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde estava Jesus, que lhe perguntou: o que você quer que eu lhe faça? O cego respondeu: mestre, que eu possa ver de novo. Então Jesus lhe disse: vá, a sua fé salvou você. E imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada afora. Amém? Senhor Deus e Pai, nós precisamos, meu Deus, da tua direção, do teu Santo Espírito, Pai, a falar a cada vida, a cada coração, e à medida, meu Deus, que a palavra for lançada, que o Senhor vá, meu Deus, operando no meio da tua igreja, meu Pai, sarando, curando, libertando, meu Deus, mudando a mentalidade, Pai. Ô Senhor, vai renovando a fé, em nome de Jesus, Pai. Nós somos dependentes do Senhor e precisamos do Senhor, meu Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Meus amados irmãos, essa passagem, Marcos, Lucas e Mateus, registram nos seus evangelhos
esse milagre acontecido com o Bartimeu. Dizem os estudiosos, irmãos, aqueles que buscam pesquisar o estudo mais apurado da Bíblia, inclusive os costumes da época em que esse milagre ocorreu, irmãos, eles afirmam, irmãos, que naquela época esse problema da visão era muito comum, irmãos. Ora, naquela região é um sol muito forte. Naquela região, irmãos, também havia uma claridade intensa. E, logicamente, irmãos, naquela época, naquele período, não havia óculos escuros. Inclusive, os estudiosos, eles dizem, irmãos, que cerca de 40% da população, olha, quase a metade, tinham problemas de visão. Era quase normal ter pessoas com problema de visão. E o certo, irmãos, que isso acontecia, tanto é que a Bíblia, irmãos, nos mostra que a maioria dos milagres, a grande maioria dos milagres que Jesus realizou, foram com pessoas com deficiências na vista. Foram milagres com pessoas cegas. Então, queridos, até hoje, o milagre que Jesus mais realiza ainda é esse, irmãos. Ainda é curar a visão das pessoas. Mas, queridos, eu não estou falando aqui, nos dias de hoje, curar a visão na parte física, mas Jesus hoje cura a visão espiritual. Porque muitas pessoas, irmãos, hoje são abertos os seus olhos para verem e enxergarem o plano de salvação e o milagre que Deus realizou na cruz do Calvário para que nos desse a salvação eterna. Amém? Então, o maior milagre hoje é esse, irmãos, que as pessoas possam ver a glória da salvação. Então, nós vamos ver aqui com relação a esses 5 qualidades que Bartimeu tinha. Mas quem era Bartimeu, irmãos? Bartimeu era uma pessoa, irmãos, que não enxergava nada. Ele era cego de nascença e ele estava ali sentado à beira do caminho. Jesus, nas suas andanças, vilarejos e cidades, por estradas e ruelas, vias pequenas, caminhos estreitos, ele vai passando agora em Jericó. E Bartimeu está sentado à beira da estrada. Bartimeu, irmãos, quer dizer filho de Timeu. Toda vez que você vê na Bíblia esse sufixo bar, quer dizer filho, tá certo? Barrabás era filho de Bais. Bartimeu era filho de Timeu. Então, Bartimeu, ele era o filho de Timeu. As pessoas não chamavam ele praticamente pelo seu nome, chamavam ali, ô filho de Timeu, sai daí. E ele vivia ali à beira da estrada, irmãos, à margem da estrada. Ele era marginalizado pela sociedade, porque naquele tempo, se a vida já era dura, irmãos, para quem tinha todo o seu físico normal, para quem tinha uma deficiência física, muito mais ainda, irmãos. Então, ele era marginalizado pela sociedade, ele era colocado de lado. Naquele tempo, irmãos, não tinha auxílio de governo, não tinha nada, e ele tinha que mendigar para poder sobreviver. E também, irmãos, ele vivia na dependência dos outros. Ele precisava dos outros para lhe ajudar. E ele estava, então, irmãos, ali sentado à beira do caminho, estava parado, sentado à beira do caminho. A vida dele estava parada, porque ele não tinha nenhuma perspectiva de que a vida dele viesse a mudar. Ele não tinha nenhuma esperança que a vida dele viesse a mudar de maneira nenhuma, porque uma pessoa que é cega de nascença, irmãos, que sempre viveu na dependência dos outros, ele não tinha nenhuma esperança, expectativa, que um dia, irmãos, principalmente naquela época, que não existia a ciência que nós temos hoje, para ele ter uma visão, principalmente quem nasceu com a deficiência da vista. E ele estava sempre esperando que alguém o ajudasse. Quem sabe, meus queridos e amados irmãos, e aqui eu já começo com as nossas analogias, para que nós possamos compreender, irmãos, o que a palavra de Deus quer nos ensinar esta noite.
Ele estava ali, irmãos, à beira do caminho, sentado sem expectativas. Talvez pessoas chegaram aqui esta noite desta maneira, irmãos. Estão com a vida parada. Estão com a vida parada. Não tem nenhuma perspectiva que nada venha acontecer. Paralisaram a vida num determinado ponto e não esperam mais nada de ninguém. E esse, irmãos, é um ponto terrível, porque quando, irmãos, nós cessamos as nossas expectativas e sonhos, quando a gente não consegue mais sonhar com o amanhã, não consegue mais projetar nada, a gente fica com a vida paralisada. E eu quero falar aqui também com os jovens. Atenção, jovens. Todo jovem tem que ser um sonhador. Todo jovem tem que ter sonhos da vida. Vocês têm uma vida pela frente. Vocês servem a casa de Deus, conheceram a Jesus Cristo na mocidade de vocês, na juventude de vocês. Então, irmãos, vocês têm que estar projetando para o futuro de vocês uma caminhada com Cristo. E todo aquele que caminha com Cristo, irmãos, ele tem 100% de chance de ter sucesso lá na frente. Porque jovens, a gente vê às vezes, irmãos, alguns jovens que eu sempre gosto de perguntar aos jovens: e aí, meu filho, está estudando? Estou. O que você pretende ser daqui a algum tempo? Eu não sei. Não sabe. Tem que ter pelo menos algum sonho, irmãos. Algum sonho de querer algo na frente. Porque, irmãos, a gente só vai, irmãos, caminhar verdadeiramente com mais desejo, vontade, se a gente tiver algo, irmãos, projetando para o futuro. Porque senão a gente fica parado à beira do caminho, assim como Bartimeu. E tem muita pessoa que está assim, irmãos, com a vida parada. Não tem vontade nem força de prosseguir. Tem muitas pessoas, irmãos, que estão aí sem sonhos, sem projetos, sem perspectivas. Talvez tenha alguém aqui esta noite, mas eu estou aqui esta noite, irmãos, e eu trouxe essa mensagem que o Senhor colocou no meu coração, irmãos, essa palavra de Deus para a sua vida, porque o mesmo Jesus, irmãos, que passou ali em Jericó, tirou ali Bartimeu da sua imobilidade, é o mesmo Jesus desta igreja, e ele está aqui esta noite. E se você está parado, estagnado, esse mesmo Jesus pode mover a sua vida esta noite. Aleluias! Aproveite, porque Jesus pode mover a sua vida hoje, esta noite, para a glória dele. Então, irmãos, Bartimeu estava lá. Era um dia normal na vida dele e comum. Mas aí ele escuta que Jesus estava passando por ali. Ele correu, irmãos. Ele correu em busca do seu milagre. E ele foi curado naquele dia. A vida dele mudou. A história dele foi transformada a partir daquele momento. A partir daquele momento, irmãos, ninguém ia mais chamar ele de ceguinho. Porque a partir daquele momento ele começou a enxergar. Porque Jesus curou a vida dele. Nós, irmãos, vamos encontrar nesse texto por que Bartimeu conseguiu o seu milagre, por que Bartimeu foi ouvido pelo Senhor Jesus. Porque ele tinha 5 qualidades, como eu já falei, que nós precisamos ter. A primeira qualidade, irmãos, está aí no versículo 47. Vamos ver aí o versículo 47. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. A primeira qualidade que ele tinha, e eu já falei aqui esta noite, e nós precisamos ter, é expectativas, irmãos. Em tudo na nossa vida, nós devemos ter expectativa. Eu tenho que ter expectativa, irmãos, quando eu venho para a igreja, que eu venho para um culto para adorar a Deus. Se eu creio, irmãos, que eu sirvo um Deus vivo, se eu creio que o Espírito Santo de Deus habita em mim, quem crê nisso como pastor? Se eu creio nisso, irmãos, eu não posso sair da minha casa
e vim para um culto como este, irmãos, sem nenhuma expectativa, irmãos. Porque se eu venho para adorar a Deus na coletividade, eu tenho que vir com expectativa. Eu não sei como é que vai ser o culto esta noite, mas eu creio que Deus pode falar comigo através da palavra, eu creio que Deus pode fazer um milagre na igreja, eu creio que Deus pode trazer uma revelação para a minha vida, eu creio que eu posso sair de lá esta noite renovado, eu creio que o Espírito Santo de Deus hoje pode me dar um dom, distribuir dons para a igreja, eu creio, irmãos, que esta noite eu vou para a igreja, e esta semana eu vou estar completamente diferente, porque eu creio que o Senhor vai me renovar de uma maneira tal no culto desta noite, que esta semana eu vou passar a semana glorificando o Senhor pelo milagre que Ele vai fazer na minha vida esta noite. A gente não pode vir para a igreja, irmãos, com a mesma, como se fosse ligado no automático. Eu venho, me sento, dou uns dois glória a Deus e vou para casa e volto, a vida continua do mesmo jeito. Não, irmãos. A gente está servindo um Deus vivo. A gente está servindo um Deus que morreu, mas ressuscitou, irmãos. E é isso que nós vamos fazer aqui esta noite, rememorar. É por isso que tem a ser, irmãos, para que a gente nunca se esqueça que Jesus veio nesse mundo, morreu, mas ressuscitou. Está sentado à direita do Pai. E Ele olha para a minha vida e para a tua vida. E Ele é um Deus vivo que cuida das nossas vidas. Então, meus irmãos, ele estava ali sentado, era cego, mas, irmãos, eu creio que ele tinha no seu coração esse desejo de um milagre. Por quê, pastor? Porque com certeza ele já tinha ouvido falar de Jesus. O nome de Jesus nessa época aqui estava rodando, irmãos, em todo Israel. Por quê? Pelos milagres que Jesus fazia. Eu creio, irmãos, que ele tinha escutado e ele criou ali na sua mente e no seu coração uma expectativa. Quando ele soube que Jesus estava vindo por ali, ele criou essa expectativa no seu coração. E, rapaz, aquele Jesus que já fez milagres lá num determinado local, ele está vindo aí. Eu creio que ele pode também me fazer enxergar. Aliás, irmãos, a própria Bíblia diz que a fama de Jesus corria toda a Galileia. É a própria Bíblia que afirma isso. Afirma que as cidades circunvizinhas sabiam que Jesus estava curando, sabiam que Jesus estava promovendo milagres, curando cegos, paralíticos, expulsando demônios e até ressuscitando mortos. Então, eu creio, irmãos, que foi isso que chegou ao coração de Bartimeu e criou nele uma expectativa. Expectativa. E esta expectativa, irmãos, gerou no coração dele uma esperança. Bom, se Jesus fez isso com muitas pessoas, ele pode voltar, ele pode me dar a visão, eu ter visão a partir desse momento. Se fosse nos dias de hoje, irmãos, essa fama que Jesus estava correndo de boca em boca, se fosse nos nossos dias, irmãos, era o que mais saía nos WhatsApp da vida. Vocês estão sabendo? Jesus, ele passou lá no Timbó e curou um paralítico. Vocês estão sabendo o que foi que houve lá no Gereissati 2? Não. Jesus, ele expulsou um demoniado. Vocês estão sabendo, e o WhatsApp, irmão, estava correndo a notícia de que Jesus estava operando, irmãos, estava realizando milagres, irmãos. E aí, irmãos, Bartimeu, ele gerou ali no seu coração expectativas. Sabe, irmãos, nós não precisamos de WhatsApp para nós termos expectativa nos nossos corações. Nós precisamos da palavra, irmão. Tudo que está aqui nessa palavra pode glorificar o Senhor esta noite. Tudo que está aqui. Jesus curou, Jesus libertou, Jesus expulsou demônio, Jesus levantou, ressuscitou pessoas. Então, irmãos, tudo que Jesus está aqui, fez aqui, irmãos,
tem que gerar expectativa no nosso coração, porque esse mesmo Jesus, ele está hoje vivo, seu ministério é o mesmo, se ele fez nessas vidas, se ele operou tudo isso aqui que nós podemos ler, ele pode operar na minha e na sua vida. Eu não quero nem saber qual é a causa, eu não quero nem saber qual é o tamanho da causa, eu quero saber, irmãos, é o que a Bíblia me afirma, que Jesus tem todo o poder no céu e na terra, e ele está vivo, e ele é o cabeça da igreja. Aleluias! Então, queridos, muitos milagres, irmãos, não acontecem justamente por isso, que parece que nós não cremos mais nos milagres. Essa semana, eu estava ouvindo, irmãos, uma pregação do Malafaia, e ele disse algo parecido. Ele falou o seguinte: sabe por que muitos crentes não leem a Bíblia mais? Porque não creem na Bíblia. Porque se crescem, irmãos, estavam lendo. Porque a palavra de Deus, irmãos, não é só para a gente ler, é para a gente ler e praticar. Porque a partir do momento que nós começarmos a colocar em prática tudo que está aqui, aí nós vamos voltar a ver milagres, irmãos. Mas o que acontece, irmãos? Por que as pessoas não leem mais? Porque as pessoas não creem nos milagres que estão aqui. Se a gente crê em tudo que está aqui, a gente vai ler e vai praticar o que está aqui. E aí os milagres vão acontecer. Vocês estão compreendendo, irmãos? E muitas das vezes, irmãos, os milagres não acontecem nas nossas vidas porque a gente, meus irmãos, não está mais crendo que Jesus pode fazer milagres hoje, embora a gente está sempre escutando testemunhos daquilo que o Senhor opera nas nossas vidas, irmãos. E aí Bartimeu, irmãos, ele estava cheio de expectativas. É o que você deve ter, é o que eu devo ter. Se eu estou passando uma luta, irmãos, não é para mim baixar minha cabeça e começar a murmurar e reclamar, não. Se eu estou passando alguma luta, irmãos, eu tenho que ter expectativas daquilo que a palavra de Deus diz. Se o Senhor operou na vida deste personagem aqui e fez esse milagre, eu tenho que crer, eu tenho que ter expectativas que o Senhor pode fazer um milagre na minha vida e me dar vitória. E me dar vitória. E aí a gente tem que gerar essa expectativa no nosso coração, irmãos. Expectativa, irmãos, que Bartimeu teve. Ele gerou no coração dele a expectativa que Jesus poderia fazer algo por ele. E por isso, irmãos, ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele começou a clamar. Ele não conhecia Jesus pessoalmente. Ele conhecia Jesus de ouvir falar. Mas ele gerou no coração dele essa expectativa, que aquele Jesus poderia lhe dar a vista. E ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Porque um coração que espera um milagre, irmãos, e assim estava o coração de Bartimeu, ele começa, irmãos, a vocalizar aquilo que ele deseja tanto. Se ele estava esperando uma cura de Jesus, ele começou a clamar por Jesus, irmão. É assim que estava o coração de Bartimeu. E o seu, irmão, como é que está esta noite? Você tem expectativa que Deus pode operar na sua vida? Você tem expectativa que Deus possa fazer um milagre na sua vida, na sua casa, na sua família? Você tem essa expectativa, irmãos? Então você tem que verdadeiramente clamar ao Senhor, apresentar ao Senhor. Então a primeira qualidade de Bartimeu, irmão, é que ele tinha expectativa. A segunda, irmãos, é que ele tinha iniciativa. Versículo 47 ainda. Porque não é só ter expectativa, tem que ter iniciativa também. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, começou a gritar. Ele não ficou imóvel, ele não ficou calado, mas ele começou a gritar. Ele começou a agir. Ele começou, irmãos, a trabalhar para que o milagre acontecesse na sua vida. Interessante, irmão, que se Bartimeu fosse uma dessas pessoas acomodadas que existe por aí, ele ficaria calado. Ele ficaria se perguntando ou questionando: será que Jesus pode mesmo me ajudar? Será? Eu ouvi falar, mas eu não tenho muita certeza. Será mesmo verdade que
Que ele transformou aquela água em vinho, que eu ouvi dizer que ele fez? Será? Porque, irmãos, quando a gente está acomodado, a gente fica buscando, irmãos, situações para que a gente não venha agir, porque a gente não quer sair do nosso comodismo. A gente quer ficar ali só aguardando se vai ou não vai acontecer, mas eu não tenho que fazer nada. Será mesmo que ele curou paralíticos? Será que ele tem poder mesmo para abrir os olhos dos cegos? Será? E ficaria só questionando. Como tem muitas pessoas, irmãos, que já não creem mais em milagre, ficam só questionando, só questionando. Não toma nenhuma iniciativa para a sua vida. Está na maior luta, na maior peleja, mas não toma nenhuma iniciativa. Fica só no será, no será. Eu acho, isso Bartimeu dizendo, né? Eu acho que eu não vou nem clamar ou gritar por ele. Muito mais, muito menos, correr ao seu encontro. Eu vou aqui ficar esperando o que vai acontecer, eu não sei se esse Jesus é verdadeiramente o que as pessoas dizem. Eu vou ficar aqui no meu lugar. Muitas pessoas agem assim, irmãos. Mas graças a Deus, irmãos, que Bartimeu não é assim, de maneira nenhuma. Ele não é como muitas pessoas, irmãos, que ficam só questionando e esperando, mas pelo contrário, ele tomou a iniciativa, irmãos. Ele tomou a iniciativa. Ele não ficou nos questionamentos, não. Ele gritou, ele chamou por Jesus. Se ele tivesse ficado calado, quieto, irmãos, nada iria acontecer. Mas ele tomou a iniciativa. Ele começou a clamar pelo Senhor. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, irmãos. Ele tinha expectativa, mas ele também teve iniciativa. Ele clamou pelo Senhor. Eu sei que você está aqui esta noite, você crê nesse Deus que eu estou pregando aqui, mas não basta crer, tem que tomar iniciativa, tem que se levantar com a sua fé e clamar por esse Deus que é vivo, por esse Deus de poder, por esse Deus que está aqui esta noite, porque Ele ainda faz milagres. Ele não é só os milagres do passado, não, Ele pode te curar esta noite, Ele pode trazer um milagre no teu casamento, Ele pode agir na vida do teu filho, Ele pode agir na tua casa, na tua família, porque Ele é Deus. Aleluias! Então, meus irmãos, talvez você esteja precisando de um milagre na sua vida, mas não fique calado, prostrado, reclamando, murmurando. Pelo contrário, irmãos, tome uma iniciativa, jejue, ore, se ajoelhe, chore na presença do Senhor. Tome a iniciativa. Aprenda com Bartimeu a não ficar só esperando o milagre vir até você. Se coloque diante do Senhor e mostre para Ele que você, pela sua fé, está preparado para receber um milagre na sua vida. Você, pela sua fé, quer mudar o quadro que talvez esteja aí te abalando, mas você tem que se posicionar diante do Senhor. Então, meus irmãos, tem pessoas, irmãos, que ficam só esperando e ficam, se eu fosse rico, eu fazia isso. Se eu ganhasse mais. Se eu tivesse isso ou se eu tivesse aquilo. Aí eu fazia isso. Se não sei quem me ajudasse. Não, irmãos, não fique no se. Não, de maneira nenhuma. Vá para os pés do Senhor. Te ajoelhe na presença do Senhor. Porque, irmãos, tem pessoas que vivem só sonhando, e sonhar não é errado, está certo, mas tem que também, irmãos, tomar a iniciativa para que o sonho venha a se realizar. Não é só sonhar, de maneira nenhuma, irmãos. Irmãos, os irmãos já estão aqui mais do que saturados de eu contar o testemunho do meu irmão, porque para o meu irmão, quando eu conto, porque ele é um exemplo para mim, irmãos.
O meu irmão não ficou só esperando, não, irmãos. Ele tomou iniciativa. Porque pobres como nós éramos, a minha família, o meu irmão, ele decidiu, irmãos, um dia, ser um oficial do exército. Mas para ser um oficial do exército tem que passar na AMAN, irmãos. A Escola Militar das Agulhas Negras, que é a competição do Brasil todo por aquela escola. E quem era o meu irmão? Estudava em escola pública. Escola pública. E aí, irmãos, ele começou por degraus. Foi ser sargento da aeronáutica, mas não esqueceu o sonho dele. Eu quero ser oficial do exército. Quando ele era sargento, já tinha um bom salário. Ele foi prestar concurso para a AMAN. Estudava dia e noite, dia e noite, dia e noite estudava. Não é porque era pobre, não poderia competir de igualdade com os bichão lá, os ricão, não. Porque a mesma mente que Deus me deu para aquele camarada lá da aldeota, quem é rico. A diferença é que eles tiveram a oportunidade de estudar num colégio melhor e absorveram mais conhecimento. Mas o conhecimento está aí para todo mundo. Se nós nos dedicarmos, pegarmos ali e começarmos a estudar, a nossa mente é a mesma. Não tem diferença. E ele começou a estudar. E ele passou, irmãos. Competiu com o Brasil todo e passou para ser oficial do exército. Deixou o bom salário dele de sargento da aeronáutica e voltou a ganhar salário de aluno. Mas por quê? Porque ele tinha um sonho. E passou 4 anos naquela escola até se formar. Hoje está na reserva como coronel, mas não é porque ele tinha condições, irmãos, mas é porque ele tinha um sonho e teve iniciativa. Iniciativa. Porque se ele ficasse só murmurando da condição dele, eu sou pobre e nunca vou conseguir. Porque eu sou pobre, eu não tenho condição de competir com esses ricos. Porque eu sou pobre, eu nunca vou chegar lá. Não. Ele não ficou no questionamento nem murmurando. Ele tomou a iniciativa. Eu vou estudar. E tem mais um detalhe. Sabe como foi que ele fez o 2º grau dele? Que era o 2º grau, né? Que hoje é o ensino médio. Pelo supletivo, irmão. Pelo supletivo. Não foi estudando na escola normal. Era escola pública. Mas no 3º ano ele teve que sair. E aí, irmãos, ele fez o restante com supletivo. Mas passou. Qual é o teu sonho, irmãos? Você tem tomado iniciativa? Ou fica só dizendo, eu quero ser um advogado. Eu quero ser um pregador da palavra, mas não pega nem na Bíblia. Não pega nem na Bíblia. Como é que vai ser pregador da palavra? Eu quero ser um advogado, mas não pega num livro para estudar. A gente tem que ter iniciativa, meus irmãos. A gente tem que sair da posição que nós estamos, porque quando a gente dá o primeiro passo, é como Deus disse para Moisés, diga ao povo que marche, porque Deus trabalha com gente andando, com gente trabalhando. Deus não trabalha, irmãos, com ninguém em estado, irmão, de paralisia. Diga ao povo que marche. Quando o povo começou a andar, o mar se abriu. Começa a andar, tem iniciativa, que o mar vai se abrir para a tua vida. Então a segunda qualidade de Bartimeu, irmãos, é que ele tinha iniciativa. A terceira, no versículo 48, e muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas ele gritava cada vez mais, filho de Davi, tem compaixão de mim. A gente sabe, como eu falei no início, ele era um desprezado da sociedade, era um rejeitado. Naquele tempo não tinha direitos humanos, qualquer coisinha o pessoal estava chutando os outros, agredindo os outros. Então ele não se calou, não se intimidou. Sabe por quê? Porque ele tinha coragem. E a gente tem que ter coragem. Quando falaram para Bartimeu se calar, aí é que ele gritava mais. Aí, irmãos, é que eu vou falar aqui num linguajar bem cearenseis, aí, irmão, é que ele abria a goela no meio do mundo. Gritava mesmo por Jesus, mais alto ainda. Ô Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E o pessoal, cala a boca, rapaz. E aí é que ele gritava mesmo. Sabe por quê, irmãos? Porque ele tinha coragem. Coragem para vencer os obstáculos.
Coragem, irmãos, para vencer as tempestades da vida. Coragem, irmãos, para buscar o seu milagre, irmãos. Coragem, nós precisamos ter coragem, irmãos, nos dias de hoje, para dizer que nós somos discípulos de Jesus. Nós precisamos de coragem, irmãos, para vencer o pecado. Nós precisamos de coragem, irmãos, para buscar uma vida de santidade cada dia mais. Então nós precisamos de coragem para obedecer a Deus. Porque tem muita gente, irmãos, que está ficando calado com tudo que o mundo apresenta e não tem coragem de falar nada, porque não tem coragem de obedecer a Deus. E a gente precisa de coragem, irmãos. Coragem para tomar posição diante das oposições que se levantam nessa vida contra nós, irmãos. E às vezes, irmãos, coragem para a gente se posicionar com fé, até mesmo diante das nossas famílias, às vezes. Que muitas das vezes querem naufragar os nossos sonhos, nossas expectativas. E a gente tem que ter coragem, meus irmãos. Coragem para continuar clamando a Deus, quando todos mandam você parar. E você tem que continuar clamando a Deus. Como foi o caso de Bartimeu. A Bíblia diz, irmãos, lá em Apocalipse capítulo 21, versículo 8, que os medrosos não vão herdar o reino dos céus. Os temerosos não entrarão no reino dos céus. E eu aproveito aqui esta noite, irmãos, porque daqui a pouco eu vou fazer um convite para você. E eu creio que esse versículo também é direcionado a isso. Pessoas têm temor de vir receber a Jesus na sua vida, de se reconciliar. Irmãos, é por isso que a Bíblia nos diz, Apocalipse 21, 8, que os tímidos, que são os medrosos, não vão herdar o reino dos céus, porque nunca vão seguir seguir por Jesus. E aqui, irmãos, no caso de Bartimeu, ele teve coragem, ele não se intimidou. Ele clamou por Jesus. Coragem para seguir e servir a Jesus nas provações e tentações, porque está escrito, irmãos, Apocalipse 2:10, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Quantos querem receber a coroa da vida aqui esta noite? Então tem que ter coragem. Tem que ter coragem de perseverar. Coragem, irmãos. Presta atenção. Coragem para fazer como Jacó. Jacó, irmãos. Viu, irmão Nicinha? Jacó aqui, ó, segurou o anjo, viu? Ele segurou o anjo, lutou com o anjo e disse: olha, eu não vou te deixar aí, enquanto você não me abençoar, lá em Gênesis 32, 26. Enquanto ele não foi abençoado, irmão, ele estava lá, irmão, não soltou o anjo. Acho que foi isso que Bartimeu pensou, irmãos. Eu vou ficar gritando aqui, eu não vou soltar o anjo enquanto Jesus não me abençoar. Quem está crendo aí? É isso que nós devemos fazer, meus irmãos. É perseverar. Eu vou ficar clamando ao Senhor até o meu milagre vir. E será que podemos, irmãos, a gente ter essa mesma coragem, irmãos? Será que nós temos essa mesma coragem? Deixa eu pular aqui a hora está avançada, a quarta qualidade de Bartimeu, além de coragem. Olha, vejam bem. Ele tinha iniciativa. Ele tinha expectativa, ele tinha iniciativa, ele tinha coragem, e ele tinha também, irmãos, aí no versículo 49 e 50, a gente pode ver que ele tinha muita disposição. Jesus parou e disse: chame o cego. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: coragem. Algumas versões tenha bom ânimo, né? Coragem. Levante-se, porque ele está chamando você. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde estava quem, irmãos? Jesus. Ele tinha disposição, irmãos. Então, as pessoas que foram chamar ele para ir para Jesus, nessa versão diz que tenha coragem, outras versões diz que tenha bom ânimo, né? Foram lá e falaram para ele: olha, tenha ânimo, vem, Jesus está te chamando. Ora, irmão, se a gente for ver bem o texto,
Quem estava muito animado ali, com coragem, era Bartimeu, irmão. Não precisava nem ele dizer, olha, te anima aí que o mestre está te chamando, não, porque ele já estava animado. Porque ele já estava cheio de coragem, amém ou não amém? Como nós vimos aqui. E aí, irmãos, nem precisava falar para ele, porque ele já estava animado, já estava com coragem. E aí, irmãos, tem duas coisas que ele fez aqui, que mostram a sua disposição. A primeira é que ele jogou a capa fora, para ele ir até Jesus. Preste bem atenção, ele jogou a capa fora. O seu bem maior, irmãos, era a capa, porque a capa é que protegia ele do sol, protegia ele das chuvas, do frio, à noite. Então era o bem maior que ele tinha, era a sua capa. Mas agora, irmãos, ele encontrou algo mais precioso do que a capa que ele tinha. Quem era, irmãos? Jesus. Jesus, irmãos. A capa era a velha companheira dele. É verdade, irmãos. Tinha acompanhado a vida dele, a vida toda. Ele tinha aquela capa para se proteger. Mas quando Jesus mandou chamar Bartimeu, ele jogou fora a velha capa. Ele agora queria uma nova vida. Ei, olhe para mim, presta atenção. Porque tem gente que encontrou Jesus. Tem gente que encontrou Jesus, irmãos, mas infelizmente não abandonou a velha capa. Ei, tem gente que encontrou Jesus, mas ainda quer ficar com a velha capa. Joga fora essa capa velha, irmão. Você tem uma nova vida. Jesus vai suprir todas as suas necessidades. Joga essa capa velha fedida. Ela não serve mais para você. Deus tem uma nova vida para você. Deus agora está te dando visão espiritual. Você não precisa mais, irmão, livra dessa capa velha de pecado, de tristeza, de angústia, de rancor. Joga isso fora, porque Jesus tem uma vida nova para você. E esta capa nova, irmãos, essa vida nova, irmãos, que Jesus tem para você, Jesus quer te dar esta noite, pelo poder que há no nome santo dele. Se você ainda não recebeu Jesus, ele quer te dar uma vida nova esta noite. Então, queridos, e a segunda coisa, irmãos, é que, olha só o que foi que Bartimeu fez. Ele se levantou de um salto. Às vezes a gente fica aqui, né, irmãos? Jesus quer curar a tua vida. Sai do seu lugar, vem aqui. Aí o pastor fica com a garganta seca de chamar o pessoal. Irmão, creia, tenha fé, sai do teu lugar, que Jesus pode operar na tua vida. E não vem ninguém, às vezes vem um ou outro. É que foi que Bartimeu fez? Ei, o mestre está te chamando. Ele saltou, irmão, ele deu um pulo, se colocou de pé, irmãos, e ele foi até onde Jesus estava, irmãos. E aí, irmãos, ele não ficou prostrado esperando por Jesus, não, irmãos. Ele foi até ele correu ao encontro de Jesus, meus irmãos. Porque para receber milagre é só com Jesus, e a gente tem que ir para os pés de Jesus, meus irmãos. Então, irmãos, vejam bem, existem 3 palavras que definem a vida de Bartimeu antes de Jesus chamá-lo. Qual eram essas 3 palavras, irmãos? Era cego, mendigo e assentado. Cego, mendigo e assentado. Era a vida de Bartimeu, porque ele estava sentado à beira do caminho. Era cego, era mendigo e estava sentado à beira do caminho. Mas quando Jesus mandou chamá-lo, aí, irmãos, ele recebeu 3 palavras também que mudaram a sua vida. Qual foram as palavras? Levanta-te, tem coragem, o mestre te chama. E aí mudou a vida dele, irmãos. Amém? Glórias a Deus, irmãos. E a 5ª qualidade, irmãos, de Bartimeu, versículo 52, para a gente encerrar, para a gente participar da ceia do Senhor esta noite. Então Jesus lhe disse: vá, a sua o que é igreja? Eu falei igreja, só 2 irmãos responderam. A sua salvou você. E imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus de estrada fora. Porque, irmãos, é pela fé
é a quinta qualidade de Bartimeu, é a fé. Bartimeu creu que Jesus podia fazer algo por ele, creu em Jesus, e Jesus o curou pela sua fé. Se você tem fé, meus irmãos, se você está vindo até Jesus esta noite, com fé, se prepara, porque pode acontecer um milagre na tua vida, porque Jesus, ele opera pela fé. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus, irmãos, é o Deus do impossível. Por isso, ele continua curando, ele continua libertando, ele continua salvando, ele continua transformando, ele continua operando, porque ele é o mesmo, irmãos. Quem crê no seu nome, irmãos, vai conhecer o mesmo Jesus que operou na vida de Bartimeu, irmãos. Agora você imagine bem, irmãos, quando a multidão ouviu Jesus dizer para o cego: vai, a tua fé te salvou, e viram o cego enxergando. Aí olha só, irmãos, eu creio que as pessoas pensaram assim: ora, se nós soubéssemos que era só clamar, nós teríamos feito. Agora ele está vendo, foi só clamar. Ora, se nós soubéssemos, nós tínhamos feito. Quando nós saímos lá de Betsaida, nós já tínhamos clamado. E aí tinha resolvido o problema do Bartimeu. Mas na carta de Paulo aos Romanos, irmão, capítulo 10, 13, está escrito: porque todo aquele que clamar o nome do Senhor será salvo. É todo aquele, é clamar. Eis o segredo, irmãos, de termos uma vida transformada com Deus. É clamar, irmãos, é clamar. Se você quer que Jesus opere um milagre na sua vida, que mude a sua história, em primeiro lugar você precisa ter fé e clamar ao Senhor com a sua fé, irmãos, assim como fez Bartimeu. Amém, irmãos? E a partir daquele momento, irmãos, havia alguém entre a multidão. Agora estava seguindo Jesus, vendo tudo, alegre, pulando. Quem era? Bartimeu, que agora era mais um discípulo do Senhor, cheio de alegria, os olhos brilhando, porque tinha recebido o milagre. Porque Jesus, irmãos, havia curado o corpo dele, mas muito mais do que isso, Jesus havia salvado a sua alma, que é mais importante do que tudo, irmãos. Porque agora ele estava salvo, estava seguindo Jesus, salvo, porque agora ele estava com a sua vida nas mãos de Jesus, irmãos. Então, meus irmãos, para que a gente venha ter uma vida abençoada, a gente tem que ter essas qualidades, irmãos. A gente tem que ter expectativa, a gente tem que ter iniciativa, a gente tem que ter bom ânimo, coragem. Amém, meus irmãos? A gente tem que ter iniciativa, a gente tem que ter fé, para que um milagre venha acontecer na minha vida. Deixa eu dizer uma coisa para você: não tem nada impossível para Deus. Eu não sei qual é a tua situação aqui esta noite, mas cada um de nós tem uma luta, cada um de nós tem um gigante que todo dia nós lutamos. Mas esta noite eu quero dizer que o mesmo Jesus que passou em Jericó está passando aqui esta noite. Ele continua o mesmo, ele não mudou, irmãos, e nós estamos aqui. Agora nós temos que nos posicionar e clamar, para que o milagre venha acontecer na sua vida esta noite. Você tem que clamar, clamar, clamar ao Senhor, porque Ele está aqui, Ele pode operar na tua vida. Amém, igreja do Senhor? Vamos ficar em pé glorificando ao Senhor esta noite?